pessoal, vamos dar início hoje à nossa disciplina de gestão de projetos, começando com a nossa unidade 1, Fundamentos da Gestão de Projetos, onde a gente vai discutir alguns conceitos básicos sobre gestão de projetos, incluindo a definição do próprio termo projeto, a definição da expressão gestão de projetos e vamos discutir também qual que seria o papel do gerente de projetos, esse profissional que vai estar executando a gestão de algum tipo de projeto. Bem, são essas três perguntas então que a gente vai responder hoje e a primeira delas, o que é então um projeto? Bem, a primeira pergunta então, o que é um projeto? Tenho certeza que no seu dia a dia ou no seu ambiente de trabalho você já ouviu falar em algum momento a expressão projeto. Provavelmente, você deve se recordar aí em alguns momentos associada à construção civil, geralmente se referindo aí à planta baixa de uma casa, de algum edifício, certo? O que talvez passa uma certa ideia de que projeto está relacionado a um desenho técnico, alguma coisa de engenharia nesse sentido, mas que a gente vai ver que um projeto não necessariamente é isso daí, certo? A gente vai ver melhor, discutir melhor hoje o que seria de fato um projeto. Outro uso da palavra projeto, que a gente acaba vendo às vezes, se você resolve pegar a sua televisão numa tarde de domingo ou numa noite de domingo, não sei, e ver um daqueles programas de talk show, onde você tem um apresentador entrevistando um famoso, uma celebridade, que muitas vezes ele pergunta, o que você tem feito nos últimos tempos? E a pessoa diz, estou com vários projetos em andamento, Mas o que seriam esses projetos? O que de fato é um projeto? A gente vai discutir hoje tentar criar uma clareza melhor sobre esse conceito, para que mais para frente a gente possa discutir então a gestão de projetos. Bem, segundo o PMI, que é o Instituto de Gestão de Projetos, que é o órgão de maior relevância que a gente tem hoje em dia, que lida com a questão da gestão de projetos, um projeto pode ser definido pela seguinte frase: projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Certo? Essa definição está presente no PMBOK, que é uma publicação feita periodicamente pelo PMI. Basicamente, eles publicam a cada 3 anos esse guia de referência em conhecimento de gestão de projetos, definido pela sigla PMBOK, onde a gente encontra as melhores práticas, o que tem de mais atual em gestão de projetos e que é tido, vamos dizer assim, como o principal livro, a principal obra de consulta para a gente poder estar aprendendo alguma coisa sobre projetos e gestão de projetos. Mas nessa definição aqui, tem 2 palavras que são bem importantes para a gente poder entender exatamente o que seria um projeto. A primeira delas é temporário, ou seja, um projeto é um esforço temporário. Ele vai ter início e vai ter fim, certo? Não é algo que você vai ficar fazendo para sempre, de maneira contínua, de maneira cíclica, Ele precisa ter uma data de início e uma data de fim bem definidas. E a outra palavra é exclusivo, certo? É um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Ou seja, em um projeto, você vai criar algo que você nunca havia criado antes, certo? Em uma linha de produção, onde você está produzindo a mesma coisa várias vezes ao dia, você não está falando de um projeto, mas sim de um processo. Essa diferença entre projeto e processo a gente vai discutir melhor daqui a pouco, mas só para poder pegar uma ideia melhor do que seria esse resultado exclusivo. Por exemplo, quando você fala da Copa do Mundo no Brasil, onde a gente teve que construir novos estádios, reformar estádios, se você vai construir um novo estádio de futebol, você tem aí em mãos um projeto. Você está desenvolvendo algo novo que não existia, não está fazendo um produto, alguma coisa repetitiva que você já tinha feito antes exatamente daquela forma. Um detalhe importante daqui da gente frisar é que quando eu falo da palavra temporário, eu estou me referindo ao esforço empreendido durante o projeto. Eu não estou falando do resultado. O resultado que você vai ter no projeto, o produto ou serviço que você vai criar, ele pode ser algo duradouro. Como a gente acabou de falar, pode ser um estádio de futebol que vai durar por vários e vários anos aí, certo? Já o esforço que você vai executar para poder criar esse estádio é temporário. O resultado em si pode não ser, certo? Além disso, uma outra coisa que vai estar presente em qualquer tipo de projeto, independente de que projeto seja, são as incertezas. Porque, de fato, se você está fazendo algo novo, algo que você nunca tinha feito antes, algumas coisas ali não vão estar tão bem definidas assim. Por exemplo,
quanto tempo vai demorar para você construir aquele estádio, né? Para você executar aquele projeto. Quanto que vai custar? Qual é a chance de dar alguma coisa errada, de acontecer algum problema? Você pode, é claro, fazer boas estimativas para o custo, para o tempo de demora para aquele projeto ser completado, mas alguma margem de erro provavelmente você vai ter, né? Não vai ter como você prever com exata precisão ali, com bastante certeza, quanto tempo você vai demorar, quanto você vai gastar, algum problema que pode vir a ter ou não, porque, novamente, é uma atividade que você nunca tinha feito exatamente daquele jeito, né? Ele vai ser algo que você vai estar produzindo um resultado exclusivo, único, pela primeira vez. Bem, diferentemente de um processo, então, no projeto você está tendo um esforço temporário para produzir um resultado exclusivo e vai ter a presença de muitas incertezas. Por outro lado, quando você fala de um processo, por exemplo, um processo de produção de algum bem de consumo ou qualquer outro tipo de processo, né, alguma atividade repetitiva, você está falando de um esforço contínuo, né? Por exemplo, imagine uma fábrica de pasta de dente. Você vai estar sempre fazendo aquela pasta de dente do mesmo jeito, dia após dia. Você pode lançar um produto novo em algum momento? Pode, mas esse lançamento seria, então, um projeto. Agora, quando você está produzindo aquele produto da mesma forma, dia após dia, semana após semana, nós estamos falando de um processo, um esforço contínuo e repetitivo que vai buscar gerar sempre o mesmo resultado, né? Um resultado também repetido. E diferentemente do projeto, no processo, por você estar fazendo algo que você já fez várias vezes, que você já sabe muito bem como funciona, você tem uma previsibilidade muito alta, né? As incertezas são muito pequenas, você já sabe muito bem qual é o passo a passo que você vai seguir, quanto tempo vai gastar em cada atividade e qual que é o resultado que você vai ter, qual é o custo. Todas essas questões você já consegue abordar de uma maneira muito mais precisa. Além de um projeto isolado com um certo objetivo específico, a gente pode ter um grupo de projetos com algum objetivo em comum que formam um programa, que a gente chama, né? Então, um programa basicamente seria um conjunto de projetos que tem algum objetivo em comum. E, da mesma forma, um conjunto de programas, também possivelmente associados a alguns projetos independentes que não fazem parte de nenhum programa, vão formar o que a gente chama de portfólio da nossa organização. Aqui nessa figura a gente consegue ver um pouco melhor como que seria essa ideia da divisão entre projeto, programa e portfólio, certo? Onde a gente tem aqui, por exemplo, o nosso portfólio dividido ali em 2 programas e mais um projeto independente, e cada um dos nossos programas é composto por alguns projetos, né? Um por 3 projetos, outro por 2, o número aqui exatamente não importa, né? O importante é que dentro de cada programa você teria alguns projetos que vão estar satisfazendo aquela necessidade específica daquele programa, certo? Bem, agora que a gente discutiu um pouquinho o que é o projeto e o que seria também o portfólio, o programa, né, esses conjuntos de projetos, vem a nossa segunda questão que a gente vai buscar responder hoje. O que é, então, a gestão de projetos, né, que é o nosso objeto de estudo aqui na nossa disciplina? Voltando ao PMBOK, então, né, a nossa publicação do PMI, o Instituto de Gerenciamento de Projetos, a gente encontra a seguinte definição para o termo gestão de projetos. Gerenciamento de projetos é a aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender aos seus requisitos, certo? Então, aqui também a gente tem algumas palavras-chave que a gente pode destacar, como conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas, certo? Ou seja, executar a gestão de um projeto significa que você vai aplicar esses 4 itens, o seu conhecimento em gestão de projetos, algumas habilidades que você tenha, ferramentas e técnicas, para que de alguma maneira você consiga atender os requisitos do projeto, né? O que eu quero dizer com requisitos de um projeto? São aquelas necessidades, aquelas expectativas de alguns indivíduos ou grupos em relação ao projeto, né? Voltando ao nosso exemplo aqui do estádio para a Copa do Mundo, por exemplo. Você tem aí uma série de partes interessadas, vamos dizer assim, vamos usar esse termo, em relação ao projeto, né? A construtora, quem está construindo o estádio, ela tem o interesse de receber por aquela obra. O governo, ele tem o interesse de receber o evento aqui no nosso país, né? A FIFA, né, a instituição organizadora do futebol,
tem também o interesse de que o estádio fique pronto a tempo para que não tenha nenhum problema na condução do evento, da Copa do Mundo. Então são vários indivíduos, vários grupos de pessoas diferentes que cada um tem as suas expectativas, os seus interesses em relação ao projeto. Então, o objetivo da gestão de projetos é você aplicar tudo que você tem, né, em relação a conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas, de forma a garantir que essas expectativas sejam atendidas, que você consiga obter sucesso no seu projeto. Para isso, no PMBOK, nosso guia de referência em conhecimento em gestão de projetos, a gente encontra 47 processos de gerenciamento de projetos, né, que são vários itens que são recomendáveis de você seguir para que você consiga conduzir o seu projeto da melhor forma. E lá eles são divididos em 5 grupos. Os grupos de iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento, certo? Esses 5 grupos eles estão organizados de uma sequência, de certa forma, bem lógica, né? Como a gente disse, o projeto é um esforço temporário, então ele tem que ter início e fim bem definidos, então não podia ser diferente, né? O primeiro grupo é o grupo de iniciação e o último, o grupo de encerramento do seu projeto. E depois de iniciar o projeto, a gente tem a fase de planejamento, de execução, e enquanto você executa, o monitoramento e o controle. A gente vai discutir com mais detalhes ainda ao longo da nossa disciplina, cada um desses grupos, conhecendo esses 47 processos de gerenciamento de projetos que a gente tem no PMBOK. Além disso, na gestão de projetos, o gerente de projetos tem que ter uma certa preocupação com o que a gente chama de restrições conflitantes de um projeto, né? São basicamente 6 variáveis que a gente diz que elas são interdependentes, ou seja, mexendo no valor de uma delas, você acaba alterando o valor de uma outra. Elas têm uma forte relação de dependência nesse sentido, que são escopo, orçamento, qualidade, recursos, cronograma e riscos. Como assim essas são restrições conflitantes? Como assim essa interdependência entre elas? Se, por exemplo, né, você tem alguma restrição em relação ao seu cronograma, vamos dizer que você estava executando um certo projeto e, por algum motivo, o seu cliente falou: eu preciso que você termine com 1 mês de antecedência da data que a gente tinha combinado. Se você vai ter que terminar aquilo mais rápido, provavelmente você vai precisar de mais pessoas para trabalhar naquele projeto, ou seja, você precisaria de mexer nos recursos, você precisaria de mais recursos humanos. Ou talvez você mude o escopo do projeto, né? Você poderia falar: eu consigo terminar com 1 mês de antecedência, mas essa parte do projeto aqui não vai dar para ser executada, então a gente só faz até essa parte. É uma outra coisa que você poderia mexer. Então é nesse sentido que a gente diz que elas são restrições conflitantes. Mexendo em uma delas, você acaba tendo alguma consequência nessas outras ali, certo? Uma das ferramentas que a gente acaba utilizando bastante na gestão de projetos é o chamado plano de gerenciamento do projeto, certo? A gente vai ver essa ferramenta ainda com bastante detalhe mais para frente, quando a gente falar especificamente do grupo de planejamento, mas já é importante a gente ter uma ideia do que seria isso agora. Bem, como a gente falou, o projeto ele é cheio de incertezas, é algo que você está fazendo pela primeira vez, você nunca fez exatamente aquelas atividades antes. Então fica uma pergunta, né? Será que é realmente possível você planejar para fazer algo que você nunca fez antes? Como a gente tinha comentado antes, você pode sim fazer boas estimativas de quanto tempo você vai gastar, quanto que vai custar aquela atividade que você vai executar, mas a verdade é que conforme você vai realmente executando o seu projeto, você vai verificando alguns erros nas suas estimativas. Às vezes você estima que a duração de uma atividade seria de 2 dias, mas na verdade quando você vai para a prática, você vê que você gastou 5 dias para executar aquela atividade. Você pensou que ia gastar uma certa quantidade, mas na verdade você precisou de gastar o dobro, ou talvez você gastou só a metade do que você tinha previsto. Então essas mudanças que vão acontecendo ao longo da execução do projeto, elas devem ser levadas em conta para que você atualize o seu planejamento e mantenha ele condizente com o estado de execução que você está naquele momento. Então, por isso, a gente diz que o planejamento em um projeto é uma atividade iterativa, né? O que significa atividade iterativa? Algo iterativo é algo que é feito passo a passo. Você vai, faz o seu planejamento, começa a execução do projeto. Em algum momento você vê que está meio destoante aquilo, que o que você planejou não era muito realista,
Então, com base no que está sendo executado, você atualiza o seu planejamento e segue com base nesse novo planejamento que você fez, atualizado. Essa seria a ideia de você ter um planejamento iterativo, passo a passo. E isso também remete à ideia de melhoria contínua, certo? Você vai sempre, com base nas novas informações que você vai obtendo da prática na gestão de projetos, na execução do seu projeto, você vai sempre buscando melhorar o seu planejamento para que ele seja mais fiel à realidade futura, até você chegar no encerramento do projeto em si. E dessa forma, a gente tem essa relação meio que inversa entre o detalhamento e o horizonte de tempo com que você está trabalhando, certo? Você está trabalhando com um projeto, fazendo um planejamento muito para o longo prazo, o que acontece? Você tem poucas informações de como que vai ser esse futuro, de como que essas atividades realmente vão ser executadas na prática. Então, o seu planejamento, o ideal é que ele tenha pouco detalhamento, que ele seja algo mais genérico, mais superficial. E à medida com que você vai diminuindo o seu horizonte de tempo, você vai chegando mais para frente na execução do seu projeto, você vai cada vez mais e mais detalhando aquele planejamento com base nessas novas informações que você obtém da execução do seu projeto. Essa então seria essa relação entre detalhamento e horizonte de tempo, quando a gente fala de planejamento em gestão de projetos. Como a gente havia falado anteriormente, além dos projetos, a gente também tem os programas e os portfólios, né, que são, respectivamente, conjuntos de projetos e conjuntos de programas. E a gente vai ter algumas diferenças aí na gestão deles, certo? Quando eu estou falando de um projeto, eu estou falando de algo bem específico, vai ter um objetivo bem definido, bem específico, e a gestão do projeto, ela é feita baseada na busca desse objetivo, de você realmente atingir esse objetivo específico. Quando a gente parte para um próximo nível, que no caso seria a gestão de programas, a gente já estaria falando de você fazer a gestão de todos esses recursos que estão sendo compartilhados entre os diferentes projetos de um programa. Então aqui você já não está lidando com um projeto específico que tem um único objetivo, mas sim com vários projetos que estão interrelacionados. E no último nível, vamos dizer assim, a gente teria a gestão de portfólio, né? Que aí você já estaria fazendo uma gestão de todos os recursos que a organização, que a empresa teria, que estaria alocado aos vários programas e projetos que ela conduz, né? Nesse sentido, você já teria uma gestão muito mais ligada ao nível estratégico da empresa e não a uma questão tão operacional quando a gente fala de projetos, por exemplo. Apesar dessas diferenças, a gente tem algumas semelhanças entre a gestão de programas, portfólios e projetos, né? Em todos os casos, você vai ter várias incertezas, porque como a gente falou, o projeto ele é cheio de incertezas. Se um programa é composto por projetos e um portfólio composto por programas, a gente também vai ter uma série de incertezas nos programas e portfólios. Um outro ponto em comum é que nos três há necessidade de ser feito um monitoramento constante, né? Como foi falado já, de você verificar as novas informações que estão surgindo com base na execução do seu projeto, do seu programa ou do seu portfólio como um todo e ir atualizando o plano de gestão dele de acordo com as novas questões que você vai descobrindo. E nos três casos, o planejamento é imprescindível, né? Mesmo voltando à questão das incertezas, mesmo que você tenha várias incertezas, seja difícil você fazer um planejamento, é melhor um planejamento com alguma margem de erro do que nenhum planejamento.